Salve, salve, irmãos conectados na Umbanda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Queria aqui agradecer a todos os inscritos no canal Conexão Umbanda. Se você ainda não é, cadastre no nosso canal, deixe o seu joinha, deixa os seus comentários embaixo no nosso comentário do vídeo, faça suas perguntas, a gente terá o melhor prazer em responder. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrinhos de Umbanda, padrinhos na Umbanda. Solta a vinheta e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então é isso, meus irmãos conectados, padrinhos na Umbanda. Toda Umbanda, independente da sua vertente religiosa, tem, assim como outras religiões cristãs ou não cristãs também, geralmente tem os chamados padrinhos ou apadrinhamento. Apadrinhamento, tá certo? Tem essa palavra? Acho que sim. Apadrinhamento. Apadrinhamento religioso e espiritual. Na Umbanda existe praticamente 3 tipos básicos de padrinhos. Vamos lá, explicar um pouquinho sobre ele. O primeiro padrinho é o carnal. É aquele padrinho onde você chega na religião de Umbanda, você vai se batizar ou vão te batizar na Umbanda e você escolhe um padrinho carnal e uma madrinha carnal. Como que é isso? A partir de então, é igual você da igreja católica, por exemplo, que você tem um padrinho e uma madrinha que só que quem escolhe são seus pais, né? E você é batizado como criança e acabou. Mesmo que você não goste do seu padrinho no futuro, mas ele vai ser padrinho sempre porque seu pai e sua mãe escolheu. Na Umbanda geralmente não acontece assim, por quê? Quando você chega na Umbanda já é um pouco maior, quase 100% a não ser os filhos que já nascem dentro da doutrina de Umbanda, que é um pouco mais difícil, né? A maioria dos filhos que já vem mais velhos já vem de outras vertentes, outra religião, então acaba que escolhe seus padrinhos carnal dentro do terreiro, né? É muito importante saber o seguinte: o que significa, o que representa, qual a finalidade do padrinho carnal dentro da religião de Umbanda. O que mais ocorre por aí é o seguinte: os irmãos escolherem os seus padrinhos, as suas madrinhas, pela afinidade de amizade, pelos laços de brincadeira, pela a recíproca, né, energia ali de parente ou amigo, porque foi eu que indiquei no terreiro. E isso é uma coisa muito complexa, muito complicada e às vezes dá muito problema. Sabe por quê? Porque o povo não está preocupado ou se interessado ou inteirado no que é a responsabilidade de um padrinho ou de uma madrinha carnal dentro de Umbanda. A madrinha e o padrinho dentro da Umbanda precisa ser uma pessoa que tem responsabilidade espiritual, tenha conhecimento espiritual vasto da religião de Umbanda e, acima de tudo, tem que ser uma pessoa idônea, com um caráter e uma mentalidade completamente edificada e equilibrada na doutrina e liturgia de Umbanda. Por quê? Tirando o pai de santo, tirando o ogã, tirando as pessoas que representam a cabeceira da casa, o teu padrinho é teu orientador espiritual. É por isso que você tem que botar e pensar muito antes de você sair pedindo ou apadrinhando pessoas de ator, à direita, sem saber se aquela pessoa te dá um suporte espiritual da qual você precisa. Porque a fundamental importância dentro de um padrinho ou de uma madrinha carnal dentro do terreiro de Umbanda é o aconselhamento espiritual, é trazer você para a realidade, para a responsabilidade com o terreiro de Umbanda, uma Umbanda séria, e um médium sério precisa arcar quando ele decide participar de uma egrégora espiritual de Umbanda. Então não é só escolher porque é bonitinho, não é só escolher porque me dou bem com ele, e a bagagem espiritual, e a responsabilidade. Quando você precisar desse padrinho, ele vai estar pronto, essa madrinha vai estar preparada hierarquicamente, espiritualmente e com conhecimento suficiente para te apoiar, tirar suas dúvidas e te dar orientação. O que mais vejo por aí dentro da minha jornada de sacerdote dentro do terreiro de Umbanda, desde quando eu iniciei na Umbanda, é conflito envolvendo padrinhos e madrinhas. Gente, padrinho e madrinha dentro do terreiro de Umbanda é coisa sagrada. É um pai e é uma mãe que você passa a ter a partir daquele momento. Obrigatoriamente se precisa respeitar seu padrinho, obrigatoriamente precisa respeitar a sua madrinha como se fosse um pai, como se fosse uma mãe, porque senão fica muito vulgar, fica muito artificial, fica muito fora da realidade de Umbanda. Então tome cuidado a partir de agora, vai escolher um padrinho de Umbanda carnal, vai escolher uma madrinha, verifique os antecedentes, não é criminal não, né? É espiritual. Os antecedentes
espiritual de Umbanda. Verifique se essa pessoa, além de ter uma afinidade boa com você, te dá um respeito, se ele te dá um apoio, se te dá uma segurança, te dá aquele ar de respeito, e tenta saber se essa pessoa tem um conhecimento suficiente, pelo menos básico, para te levantar na hora que você estiver pendendo, caindo ou entrando nos maus caminhos que a vida pode oferecer. A função do padrinho é muito séria no terreiro de Umbanda. Não tem esse negócio de não quero mais, amanhã não vou querer mais. É uma coisa para a vida toda. É sério. A diferença da igreja católica, que o teu pai te obriga ali, ou te dá, você não tem noção do que está acontecendo, na hora que você nasce, te dá um padrinho ou uma madrinha, é uma coisa. Mesmo que você não aceite, que você não quer, acabou para a vida toda. Mesmo que você mude de religião, o padrinho continua sendo ali. E se um dia os teus pais, sua mãe, chegarem a falecer ou não tiverem mais a condição de te orientar, o padrinho serve justamente para isso. É um pai e uma mãe. Mas agora, na Umbanda, você teve a opção de escolher. Então escolhe certo, escolhe coerente. Porque não é brincadeira escolher um padrinho ou apadrinhar um filho de santo dentro de um terreiro sério. Acontece muita desavença, filhos que às vezes escolhem o padrinho, depois devolve, fala que não quer mais, escolhe um outro. Tem filho de santos que quando para batizado, desde o dia que entrou no terreiro até o dia do batismo, escolheu 5, 6 padrinhos diferentes. Ou seja, está brincando com a espiritualidade, brincando com a responsabilidade, não sabe o que quer da vida, muito menos é um médium de Umbanda. Não sabe o que significa os fundamentos de Umbanda, o respeito que tem que ter numa família de santo, e padrinho precisa e deve ser respeitado do jeito que a Umbanda determina que tem que ser. E padrinho também tem que dar exemplo do jeito que é determinado. Se você não se acha, se você for, por exemplo, se me convidar para ser um padrinho e se eu achar que não tiver bagagem suficiente, é mais bonito desnegar. Não posso ser seu padrinho carne dentro da Umbanda, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho bagagem, eu não tenho estrutura espiritual para te orientar na hora precisa. Quem sabe mais na frente, então, caso outra pessoa que nesse momento esteja mais preparada. Não é feio, é correto afirmar que você não está preparado. Assim como o afilhado precisa escolher bem, o padrinho ou a madrinha precisa saber literalmente a diferença entre ser padrinho de Umbanda ou um padrinho de outra religião que não assume essa responsabilidade espiritual. Porque nós somos uma religião espiritualista, precisamos de uma bagagem. E o padrinho é pai e é mãe, substituindo em diversos momentos da vida. E muitas vezes até mais do que os pais e as mães, porque muitas vezes tem filho e afilhado que é mais próximo do padrinho do próprio pai e da própria mãe. Por vergonha ou criação familiar, e anos. Axé. Essa aí, meus irmãos. E o segundo tema que está abordado no vídeo de hoje é o padrinho de casamento. Todo mundo que vai casar, independente da religião, você pode observar que tem vários casais de padrinho, de um lado do noivo, do lado da noiva. E na Umbanda também não é diferente. O padrinho de casamento da Umbanda pode ser um casal só, por noivos, ou pode à vontade. Existem Umbandas por aí afora que não aceitam muitos padrinhos, basta 1, 2, mas aí se varia de cada região, de cada personalidade de casa. A Umbanda no geral não tem limite, não existe uma regra dizendo que não pode 2, não pode 3, só pode 1. É o tanto que o noivo e a noiva quiser, do tanto que for permitido dentro do terreiro. Então, no meu ponto de vista, se quiser botar 100 de um lado, 100 do outro, se achar bonito, pode colocar, não tem problema nenhum. Não tem aquela responsabilidade tão grande quanto um padrinho carnal espiritual. Por quê? Geralmente um padrinho de casamento é aquela pessoa que vai testemunhar aquela união, aquele feito histórico que é a união dos dois perante a espiritualidade, perante toda a sociedade. Na verdade, a assinatura dele serve para dizer para a sociedade que eles, aqueles irmãos, assumiram o compromisso de viver a dois a partir daquele momento. Tanto é que quando os irmãos se separam, vão para outro casamento, não se pergunta se padrinho se pede permissão, se não pede permissão para separar ou se juntar de novo. Isso vira uma coisa tranquila. Então é um dos mais tranquilos. Você pode escolher seus amigos, geralmente é a pessoa mais próximas, amigos, parentes, pessoas que estão ali no seu convívio diário, que você convida para ser seus padrinhos de casamento. E é tranquilo, não tem limite, não tem muita... como é que eu posso falar, muito desenrolar espiritual, é mais físico, é mais testemunhal do que em si. Padrinho não é de casamento, não é como se fosse um padrinho carnal, que se o pai faltar vai ter que assumir a responsabilidade de criar, educar e fazer tudo, porque já o cara está educado, não está criado, não tem muito o que falar nesse sentido. Então é basicamente isso. É uma das formas de batizar também na Umbanda, tranquilo, não tem muito o que falar desse aí. O outro e o terceiro item falar desse vídeo de hoje falar casamento.
Tem alguém que vai casar. É o padrinho espiritual, ou padrinhamento espiritual. O que significa? Quando o filho chega no terreiro de Umbanda, eles escolhem primeiramente, para ser batizado da religião, um padrinho carnal, onde ele vai ser batizado futuramente com esse padrinho. E ele escolhe automaticamente um padrinho espiritual para ser o seu padrinho a partir daquele momento. Porque a Umbanda é uma religião espiritualista, como todos nós sabemos. Então o que acontece? Nós somos guiados, protegidos e o tempo todo somos ou vamos ser seguido a orientação espiritual dos nossos mentores, dos nossos chefes, dos nossos guardiões espirituais. Então é de praxe e é obrigatório praticamente em todas as umbandas, especificamente nas umbandas sagradas, que quando o filho chega no terreiro, ele escolhe um padrinho espiritual para se consagrar ou dedicar sua devoção espiritual que ele guia. Por exemplo, eu gosto muito dos baianos, da linha dos baianos, tenho uma afinidade muito grande. Quando o baiano estiver em terra, eu vou pedir para ele: baiano, seu baiano, baiano Zé, baiano fulano de tal, baiano cicrano, eu quero que você me apadrinhe espiritualmente. Joia, com certeza, marco o dia de eu vou estar aqui em terra e vou fazer seu batizado, será a partir daquele momento o seu padrinho espiritual. Outros gostam de cigano, outros gostam de Zé Pilintra, outros gostam de Exu. Tem casas que não aceitam batizado por Exu, mas é com rituais particulares da casa, e não convém estar falando aqui no canal nesse momento. Na hora certa a gente fala. Mas tem outras casas que não tem problema. Tem gente que é filhado de Maria Padilha, ou tem filhado de seu Tranca-Rua das Almas, enfim, vai de cada casa. Mas sempre tem um filho, ou sempre tem um padrinho espiritual a partir do momento que ele adere na grega espiritual de Umbanda e que ele passa a ser o médio realmente de Umbanda, ele passa a ter um padrinho carnal, uma madrinha carnal. Se for casar, tem um padrinho ou vários padrinhos que também são carnais, e tem o seu padrinho espiritual, que é seu apoio, que é aquele espírito que você confia, de um médico que você confia, que na hora da dificuldade você senta, você pede orientação, você pede espiritualmente, e você, claro, segue as orientações desse guia com todo o pé da letra que tem que ser, porque é um guia que você escolheu, porque você confia. Não vá também escolher um guia só porque você viu ela dançando bonito, só porque você fez isso, aquilo, outro, mas se você tem que fazer a junção entre o médio e a entidade daquele médio, para você poder pedir. Vai que você não gosta do médium, aí você não vai, lógico que você não vai seguir a orientação daquele espírito, que você vai confundir uma coisa com a outra. Então tem que ter todo um critério também de escolha, a depender da sua afinidade e com quem está aquele guia, de quem é aquele guia na hora da manifestação, enfim. Ou pode ser próprio seu médium, seu guia espiritual, que esteja, você pode escolher um próprio guia que você recebe para ser seu padrinho espiritual. Ele vai fazer, o pai de santo, a mãe de santo faz todo o ritual, e na hora da consagração você mesmo recebe sua entidade, você mesmo consagra a sua coroa com o padrinho, se você, no caso, incorporar o guia que você escolheu. Basicamente isso. Recapitulando, nós temos esses três básicos tipos de padrinho dentro da Umbanda. Padrinho carnal, que é um madrinho e um padrinho, que realmente tem que ter uma responsabilidade maior, é onde ele tem que te dar todas as orientações, todo o sustento espiritual e físico na sua corrida, digamos assim, umbandista, a partir desse momento. O de casamento e o teu apadrinhamento espiritual. São basicamente esses três tipos de batizado que ocorrem dentro do sacramento de batismo, nos templos, nos terreiros, nas tendas de Umbanda, por aí afora. Axé, espero ter esclarecido um pouquinho sobre o que é batismo, e a partir desse momento vamos tomar um pouco mais de cuidado, responsabilidade, porque é uma coisa sem volta. Costumo dizer no terreiro que até depois de morto o padrinho continua sendo padrinho. Então, cuidado, se você estiver vagando por umbral aí, vai deparar com seu padrinho por aí. Então, juízo, consciência e axé. Salve!